minhas primeiras perícias, né? Desafios encontrados. Como eu comecei falando, nada é fácil, né? Todo Não é. trabalho no início, ele é difícil, ele é desafiador, e comigo não foi diferente. Daqui a pouco acho que você vai falar um pouquinho da sua experiência também, Uhum, sim, mas claro. para mim não foi nada fácil. Na verdade, não é fácil até hoje, né? Cada perícia é um desafio novo, é uma história diferente, é uma vivência diferente, né? Então, Nunca é receita de bolo, né, Thiago? nunca é receita de bolo. Fala, nossa, às vezes aquela que fala assim, gente, essa perícia é mamão com açúcar, eu vou fazer ela lá rapidinho. E você fica o É, dia inteiro na empresa, né? Você chega lá e fala, opa, tem uma situação aqui que é diferente. Então, é difícil, toda perícia. Mas, assim, é boa, né? A primeira coisa que eu queria falar assim, foi a sensação, né? A primeira sensação que eu tive de ser nomeado. Eu senti um misto de alegria com satisfação, né? E um pouco de ego também, né? Um ego estimado, mas não aquele ego assim, nossa, sou fodão, não, aquele positivo, né? Fala, nossa, olha, eu sim, tive o sim. prestígio ali, a Consegui. confiança, isso, confiança de um juiz para poder atuar a serviço da justiça, né? Então, isso é uma felicidade imensa, né? Quando eu tive a minha primeira nomeação, e foi aquele frio na barriga, né? Uhum. Meu Deus, e agora, né? Eu queria tanto, sabe quando você pede aquele negócio com tanta vontade, quando chega você Agora, fala, putz, e né? agora? E agora? Agora eu tenho que fazer, não tem outro jeito, né? E minha primeira foi uma perícia assim, né? Se existe rabo de foguete é essa, né? O objeto da perícia era periculosidade no sistema elétrico. Tá? Aí você Ixi. fala, perícia no sistema elétrico, tranquilo, né? Mas era uma perícia que envolvia uma situação que até então, eu não, apesar de eu já ter trabalhado com laudos, com emissão de pareceres, era uma área que eu nunca fiz. Não sei se quem Uhum. está assistindo a gente aqui já ouviu falar, mas era uma perícia para análise de periculosidade de um funcionário, né, um reclamante, que ele era leiturista. O que é o leiturista? É aquele cara que vai nas casas, nas residências, Uhum. verifica o poste ali e faz a coleta da CEMIG, né, da Companhia Energética, e emite o seu talão de cobrança. E ele entrou alegando que tinha o adicional de periculosidade, 30%. Enfim, caiu essa aí. Quem era a reclamada? A primeira reclamada era uma empresa da terceira, mas a segunda reclamada era gigante, né? Era a Companhia Energética de Minas Gerais. Então, não Bronca. foi, com certeza não. Foi, gente do céu, eu estou entrando aqui, como se diz, numa briga de peixe grande, né? Quem sou eu, né? Pobre Tiago, primeira perícia, né? Já pega logo, provavelmente vai vir um assistente técnico aí de Belo Horizonte, né? Quesitos gigantes, né? E realmente foi assim, né? Tinha mais de 25 quesitos só de uma parte, né? Tem da outra, e foi. O que eu fiz na questão da condução dessa perícia? Eu chamei um amigo, um grande amigo, não sei se ele está assistindo aqui a live, mas o Marco Antônio Diniz, liguei para ele e falei, Marco, Grande e agora, Marcão. cara? Grande Marcão. Fui nomeado e eu tenho aqui 30 dias para fazer minha perícia. Aí ele, com todo encanto, ele, porra, meu, muito bom, parabéns, é isso aí, vai junto. Eu falei, mas você vai lá comigo, cara. Você vai lá porque você tem experiência com isso e eu preciso de um suporte. Então eu senti uma insegurança muito grande. Então, isso foi bom, tá? Porque quando a gente se sente inseguro para fazer uma tarefa e que você quer fazê-la, né, que é importante também, senão o pessoal fala, quando está inseguro tem que fazer. Você tem que buscar amparo. Que amparo Sim. é esse? É num conhecimento técnico de alguém, é num livro, é num estudo, né? E eu falei, eu tenho 30 dias para dominar essa área e para chegar lá confiante. Então, eu aproveitei dessa minha insegurança para poder me capacitar melhor, estudar mais. Até porque é aquela coisa, né, Thiago? Ninguém sabe tudo, né? Por Exato. mais que a gente, inclusive até nos dias atuais, né, Tiagão? Como você falou no início, cada perícia é uma situação diferente, é uma história diferente, é um bolo diferente, né? A receita nunca é a Isso. mesma e exige preparação, não é chegar, né, do nada assim. Você precisa estudar, dar uma lida na legislação, precisa consultar às vezes os amigos, né, que de repente Isso. trabalham naquela área para você entender um pouco mais. Mas vai lá, continua aí, Exatamente. daqui a pouco eu falo um pouco. Foi. Mas você falou, foi isso que eu fiz. Então eu busquei a ajuda dos universitários, né? Eu busquei aquela pessoa que tinha mais experiência, conversei bastante com ele, com outros amigos também, e marquei a bendita da perícia. E aí, vai o Thiago lá para a perícia que foi feita lá em Uberlândia. Então saí daqui de Uberaba, peguei meu carro, fui para lá, marquei, era 9h30 mais ou menos, né?
já cometi um primeiro erro, que eu deixei para sair daqui um pouco mais tarde, então eu cheguei bem em cima da perícia. É um problema, já fica a dica para quem está assistindo aí, marca com antecedência, aliás, vai com antecedência, chega uns 15 minutos antes, né, não tem problema. Furou um pneu na estrada, você já enrolou o bigode, né? Então, Thiago, me lembro de contar da história da porteira, mas vai lá, continua, vai. Beleza. O pessoal vai te lembrar aí, né, que você for falar. Vocês me lembrei, gente, é mais fácil. E aí a dificuldade que eu encontrei, eu vou fazer a perícia, a primeira dificuldade, vou fazer aonde? Porque ele é leiturista, então ele roda a cidade inteira. Né? Então, aonde eu vou marcar essa perícia? Eu vou marcar na sede da empresa? Não faz sentido. Né? Então, eu tive que estudar o processo e fiz a marcação da perícia lá em uma das ruas que ele informou que fazia leitura. Né? Fui que entrevistei ele, cheguei no momento lá, conversei com ele, conversei com a reclamada, né, com os representantes da reclamada, e eu tinha solicitado no processo também um paradigma. Então, tinha lá um leiturista, igualzinho ele, paramentado, falou, vamos fazer aqui essa rua toda. E eu fiquei acompanhando a rua inteira, ele fazendo a coleta, né, dos pontos da leitura. Isso, então, para mim foi muito bom. Tá? Eu peguei uma confiança ali e acabei que nessa atividade não foi enquadrada a periculosidade. Tá? Não foi enquadrado porque ele não tinha realmente o contato, não tinha nem trabalho em proximidade com a eletricidade. A partir do momento que você está num padrão, né, residencial, ele é fechado, você só faz a leitura visual mesmo dos números, digita ali no quadrinho. Então, para a elaboração desse laudo, nesse quesito, foi até um pouco tranquilo. Tá? Agora, eu apanhei um pouquinho na questão de estruturação, né? Eu não tinha modelo de laudo pericial, eu não sabia como preencher corretamente, o que fazer. Eu tinha, assim, o que eu vi dos colegas, mas laudo do Thiago eu não tinha nenhum. Então, eu gastei um bom tempo para poder montar o meu laudo. Fiz uma perícia em 3 horas, gastei 3, 4 dias para montar o laudo pericial. O primeiro laudo a gente nunca esquece, né? É igual, toda a primeira vez de tudo, né? A primeira perícia, o primeiro laudo, etc. Exatamente, a gente nunca esquece, né, Julião? Mas só para encerrar, que eu já vou passar para você daqui a pouco, tá? Porque senão eu fico falando demais também. Relaxa. O meu maior problema, assim, no caso da primeira perícia, foi na condução do processo, né? Porque, já adianto, né, não existe isso de você entregar o laudo e acabou meus problemas, já resolvi meu problema, não, tá? Quando você mostra o seu laudo, é a mesma coisa de você entregar e falar aqui, gente, ó, desce o pau nele, tá? Então, as partes caíram em cima, até mesmo a parte que como não deu periculosidade, eu achei que eu não ia ter problema nenhum com a outra parte, mas com a reclamada, mas eles entraram, questionando alguns outros itens, enfim, teve quesitos complementares, teve impugnação, sempre né? tem, E aí a gente sempre tem, aí se você fica bitolado com aquilo, você fala, porque você olha lá, tá lá, o nobre expert, faltou com a verdade na análise e tal coisa. Mete pau. Então, exato, aí você fala, puxa, será que eu sou tão ruim assim, né? Onde é que foi que eu errei? Mas não, depois com o tempo você vai vendo que é prática. Cara, o pensamento é de todo mundo, é a mesma coisa comigo, mas vai lá, Thiagão. E aí eu passava pela mesma coisa, a mesma coisa passava pela minha cabeça. Exatamente. Aí você fala, gente, será que eu tô errando nisso, naquilo, né? Dá aquela sensação, assim, de não estar fazendo um bom trabalho. Mas aí você vai ler o seu laudo, reler, fala, gente, não, realmente não tem brecha aqui, não. O negócio foi bem feito e você responde a impugnação, né? E o que eu mais gostei, assim, é quando você analisa a sentença. Tá? Hoje eu não faço isso mais, Júlio, de virtude da quantidade de perícias e até mesmo para não ficar com esse sentimento, às vezes, de desilusão ou de qualquer outra situação, eu não olho mais as sentenças. Mas eu fiz isso na primeira. Eu fiz, será que o juiz acompanhou o meu laudo pericial? Será que ele divergiu? Né? Será que as partes conseguiram mudar o entendimento? Enfim, o meu presente foi que a sentença foi acompanhada, né? Ele acompanhou meu laudo pericial na totalidade e não teve nenhuma que legal. Retorno. Que bom, né, Thiago? Isso é bom. E melhor que isso, só depois quando chegou o honorário, né? Eu falo que essa parte é boa também, né? É o fruto do seu trabalho, né, Thiago? Isso. O primeiro honorário a gente torra ele, de alegria. Chope, né? Chama os amigos. Chama o Marcão, que te ajudou a elaborar. Chama o Marcão, agradece. A se preparar, chama os amigos, né? Isso. É isso aí. A gente tem que fazer alguma coisa boa com esse dinheiro. Né? Show de bola. Foi essa a minha história aí, Ju. Eu quero escutar um pouquinho da sua e vamos ver o que Vamos lá. Conta pra gente. São muitas histórias, né? Mas hoje o objetivo aqui é falar logo, principalmente logo das primeiras perícias aí, né?
Um abraço a todos os colegas aí que entraram na live um pouco depois aí, pessoal. Thiago Lima, C. Braga, Claudemir, Edivaldo, CD Braga, isso. Edivaldo, Marcinha, Lucas, esse nome aqui tá difícil de falar, oficial. Grande Marcão, Marco Aurélio também tá aí. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né, Thiago? Qual foi a sensação de ser nomeado, como você mencionou aí? Exatamente como você disse, né? É uma mistura de alegria, porque você está buscando aquilo, você quer trabalhar com aquilo, então você se preparou, fez cursos, etc, fez, né, todas as estratégias também necessárias aí, além da preparação, e daqui a pouco o seu nome aparece lá, né? Intimos senhor perito para a realização da perícia. Rapaz, aquilo ali dá um frio da barriga. Então, gente, olha só, qual que é a dica aqui? Você que, né, que está nos acompanhando aí, técnico de segurança, tecnólogo, engenheiro de segurança, ou estudante dessas áreas, né, que de repente tem vontade de fazer. Agora há pouco eu vi um comentário, acho que foi da CD Braga, eu não sei qual que é o seu nome, Carla, boa, Carla. Grande PJ, um abraço. A Carla comentou, ainda vou fazer minha primeira perícia. Exatamente, Carla. Nós, tanto eu quanto o Thiago, pensamos da mesma forma, porque às vezes as pessoas nos veem assim, nossa, né, os caras já trabalham com isso há muitos anos, mas para a gente poder começar, a gente passou por todas as dificuldades que vocês, de repente, acreditam que vão passar, acham que vão passar, e é normal. Tudo isso faz parte do crescimento. Eu costumo falar que isso ajuda para a casca engrossar, né? A Carla comentou, eu entrei no TRT, 24ª região, mas ainda não me chamaram para fazer devido à pandemia. Tranquilo, Carla, se você já fez os cadastros, já está lá, já é o primeiro passo muito bem dado, tá? Fica tranquila, daqui a pouco sua nomeação chega, tá? O Maico está comentando aí, né, do gelo na barriga. Isso acontece, é natural, tá? E acontece até nos dias de hoje, né? Aparece às vezes umas perícias meio, né, cabulosas, você, rapaz, e agora? Essa vou ter que realmente estudar. E é isso. Tenho certeza que a gente não sabe de tudo sempre, tá? Então é preciso, para cada perícia, é necessária uma preparação, né? Tem uma preparação, um preparo diante da perícia. Minha primeira perícia, o objeto era periculosidade e insalubridade. Pudesse ser apenas um, né? Mas eram os dois. Era periculosidade, era insalubridade. Era um pacote completo. E era uma situação tão complexa que o reclamante ele trabalhava dentro de um grande supermercado, só que ele não era, pelo menos a briga era essa, né? Ele não era funcionário desse supermercado, né? Ele não era registrado pelo supermercado, e sim por uma cooperativa. Porém, a cooperativa alegava que não tinha um vínculo com ele, e ele alegava que ele tinha um vínculo com o supermercado. Gente, pensa numa loucura. É lógico que a gente foca na parte técnica, né? Eu procurei focar ali na parte das atividades, mas em todos os momentos da perícia, essa aí foi um dos desafios, né? Em todo momento da perícia, havia-se algum questionamento, tanto do reclamante, durante a oitiva dele, né? Conforme ele relatando as atividades, ele começava a puxar para o lado do supermercado, né, que recebia ordens do encarregado do supermercado, aí a amada contestava. Então, assim, a primeira foi realmente bem, foi punk. Tinha assistente técnico acompanhando dos dois lados, né? E detalhe, ainda foi arrolada uma outra empresa que fazia a parte de, na verdade, essa empresa fornecia as caçambas para recolhimento de resíduos recicláveis e não recicláveis, né? Então, ainda tinha essa questão também, que aí ele alegou um certo vínculo por conta de algumas atividades que essa empresa terceirizada, essa outra empresa, né, essa outra reclamada, foi arrolada no processo. Gente, pensa numa bagunça. Na verdade é o seguinte, inclusive assim, mesmo estudando o processo, estudei muito, igual o Thiago falou na primeira perícia dele, ele estudou, eu também estudei, conversei inclusive, né, assim, com alguns colegas, igual o Thiago fez aí também, mas assim, até o dia da perícia, até o momento da perícia, para mim não estava claro, inclusive nos autos não estava claro para quem que ele trabalhava. Realmente foi uma coisa que ficou, né, ficou no ar aí. Enfim, então o objeto da perícia foi insalubridade e periculosidade. A condução da perícia, então, foi dessa forma, né? Toda hora um puxando para o lado, você trabalha para ali, trabalha para cá e tudo mais. E aqui já fica uma dica para vocês, né?
quando for começar a perícia, no momento de iniciar a perícia, explica para todos os presentes, né, naquela reunião. Reunião, Thiago, tinha umas 10 pessoas, eu lembro direitinho, eram uns 3 advogados de um lado, 3 do outro, 3 do outro, mais assistente técnico, meu Deus do céu, advogado reclamante, né? Então explica para as pessoas como é que vai funcionar. Olha, pessoal, tudo bem, meu nome é Júlio, eu sou perito, né, fui designado pelo juiz para acompanhar a perícia aqui do fulano de tal, contra a empresa tais, tais e tais. Então, como que vai funcionar? Vai ser da seguinte forma: primeiro aqui eu vou confirmar com o reclamante as atividades que constam nos autos, ele vai me confirmar, eu peço para que vocês fiquem em silêncios, né, vamos respeitar o colega aqui, e depois eu vou passar a palavra para cada um de vocês, e eu peço também que os demais respeitem enquanto as demais pessoas estiverem falando. Caso aconteça algum tumulto na perícia, eu vou ter que parar a perícia, provavelmente pode ser que eu até cancele a perícia e comunique ao juiz o motivo do cancelamento. Então, você já dá, né, você já coloca as regras ali, explica como é que vai funcionar. Fazendo isso, já minha segunda perícia, né, que a gente vai aprendendo, né, isso é muito importante a gente aprender com as situações, as lições aprendidas. Já na segunda perícia eu fiz dessa forma, e aí a condução foi muito mais tranquila, tá? Então, já fica essa dica, né? Algumas dificuldades que eu encontrei era justamente essa questão das atividades em que o reclamante alegava que realizava atividade e as partes recusavam, falavam que não, ele não realizava essas atividades. Isso às vezes a gente encontra nas perícias, né? Às vezes um fala que 1 mais 1 é igual a 2,5, o outro fala que não, que 1 mais 1 é igual a 3, e você não sabe quem é que está certo. E você não pode achar que esse está certo ou aquele está certo. Cuidado com isso se você for atuar como perito, né? Se você está atuando como assistente ou pensa atuar como assistente, você vai defender o lado que te contratou. Dentro do limite da ética, você vai defender, né? Seja reclamada, seja reclamante, tudo certo quanto a isso. Agora, o perito tem que ser imparcial. O perito não pode achar que aquela pessoa está falando a verdade. Então, você precisa registrar os fatos. Então, o reclamante falou isso. Falou que 1 mais 1 é igual a 2,5. A reclamada 1 falou que 1 mais 1, na verdade, é igual a 3. A reclamada 2 falou que 1 mais 1 é igual a 4. Beleza. Todas as informações estão inseridas no laudo. No decorrer da perícia, você vai coletando mais informações, e aí também, às vezes tem algumas perguntas que você pode fazer, que isso facilita, né, no entendimento ali das atividades que o reclamante desempenhava, etc., e as coisas vão clareando um pouco mais, né, mas quando a situação é dessa forma, um relata uma coisa, outro relata outra, você consta no laudo, né, as duas observações, tá? Como foi a elaboração do primeiro laudo? Tiago, você falou que gastou quantos dias aí no primeiro laudo? Mais ou menos uns 3 ou 4 dias, Júlio. Só focado no laudo, né? Tiagão, se eu brincar, eu chuto aí uma semana, cara. Parece muito, pessoal. É lógico que a gente não fica, né, das 7 da manhã até as 7 horas da noite trabalhando em cima do laudo. Existem outras atividades para a gente fazer. Mas, assim, desde o dia que eu comecei a elaborar até o dia que realmente eu anexei lá no TJE, porque uma coisa é você elaborar o laudo, beleza, elaborei. Agora você vai anexar lá no PJE, aí é outro friozinho da barriga, né, Thiago? Você tem um anjinho e um capetinha, né? Aí nessa hora o capetinha é foda, o capetinha fala, cara, será? Ou às vezes até o anjinho, né? Dependendo da forma de pensar, e às vezes até o anjinho. Júlio, será que não tem nada errado nesse laudo seu, não? Aí o capetinha, eu acho que tem coisa errada aí, cara, revisa. Dá uma revisada, aí você vai estudar o negócio todo de novo, aí de repente você encontra, opa, ó, isso aqui que eu escrevi aqui tá dando duplo sentido, deixa eu melhorar aqui, peraí. Então, assim, uma coisa é você elaborar o laudo, outra coisa é você anexar ele no sistema, né? Grande, Ronan, tudo bem? Fogás, Reginaldo, Laurence, oi? Eu passei por isso, eu anexei o laudo errado. Já aconteceu isso comigo, acho que foi na segunda ou terceira perícia. Anexou o laudo errado? Nossa! Eu salvei revisão 0, revisão 1, coloquei o revisão 0 que estava lá no processo, estava identificado em amarelo ainda. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada no final, assim que eu acabei de mandar. E aí, para quem não tá assistindo a gente, pessoal, isso não é igual um arquivo do Word que você manda e depois vamos deletar, vamos tirar. Não foi, filho, isso é igual uma cola. Colou, acabou. Você não tira. O que eu fiz? Peguei o telefone, liguei na vara do trabalho, falei, nossa, eu acabei de anexar o arquivo errado aqui, as partes não podem ter acesso a esse arquivo não, porque tá em rascunho ainda.
o secretário ligar e falou, doutor, não posso fazer nada, você vai fazer uma petição para o juiz pedindo a exclusão desse material no processo, do seu laudo no processo, e anexa um novo. Tá? Falei, nossa, até eu fazer... Aí ele falou, olha, se você fizer isso agora, eu já falo com o juiz ali, às vezes ele já define isso de imediato, mas eu não posso te garantir que as partes não vão ter acesso. Não vão acessar. Você já disponibilizou lá, já tá para todo mundo ver. Não, é agora. Eu já fiz a petição, mandei correndo lá, pus no PJE, liguei para ele, falei, amigo, que já tá lá, peticionei, ok, passei o número da ID para ele, falei, não, tá bom então. Aí daí, graças a Deus, daí meia hora, ele já apareceu lá. Já tirou, que bom. Já tirou. A Carla perguntou se não pode editar. Não, depois que você anexa, não tem como. Por isso que fica um anjinho, um capetinho. Cara, será que tá certo esse laudo? Né? Aí o outro fala, não, tá errado. Vai, revisa. Dedica mais tempo, né? Então, realmente, não tem como. Tá? Aí você acaba tendo, assim, essa situação que a gente começou, de repente você anexar o laudo errado, você peticiona para fazer a troca, a exclusão dele, você conseguir anexar o outro. Grande Jonathan, um abraço, meu amigo pescador. Então, ou você faz essa petição, né, ou realmente ou existe uma outra opção ainda, né, que pode ser que as partes não concordem, uma das partes não concordem, que é sempre assim, sempre vai ter alguém não concordando. O Ronan até comentou, né, todo o resultado de perícia gera insatisfação para uma das partes. O famoso choro é livre. Sempre quem perde não vai aceitar. E aí vem bomba para cima da gente, para cima do perito, normal, né? Então, você acaba, às vezes, tendo outra chance, é o seguinte, quando há a elaboração de quesitos complementares, de repente, em cima exatamente daquele ponto que talvez você não foi muito claro, ou aquele ponto que você errou. Então, no seu laudo, né, nos seus esclarecimentos aos quesitos complementares, você tem a chance, de repente, melhorar, de repente, aquele texto que você fez lá no seu laudo, responder os quesitos e vida que segue, tá? Não podem, gente, ficar bitolado, né? Nossa, eu errei agora, o juiz não vai mais me nomear para as próximas perícias. Então, assim, cuidado com isso. Se você, de repente, anexou errado, gente, falha humano, né? Quem aqui nunca errou, que levanta a mão aí, né? Atira a primeira pedra. Anexou, viu que está anexado errado, vai lá e faz a petição pedindo para anexar um outro, né? Isso. Com relação à evolução do processo, como você mencionou aí, Thiago, muito importante isso, caso não é simplesmente você entregou o laudo, ufa, acabou, né? Laudo entregue, nunca mais vou te ver, né? Não. Você precisa acompanhar o processo, tá? E aqui, nessa minha primeira perícia que eu fiz, olha só, Thiago, foi apresentado os primeiros quesitos complementares, e, gente, não tem jeito. Para quem é perito aí, para quem vai atuar como perito, toda contestação, né, nessa perícia que eu fiz, o laudo foi favorável ao reclamante, né? Não pela periculosidade, mas a insalubridade foi caracterizada. E aí eram duas reclamadas. E eram duas empresas, né, descendo o pau em cima do meu laudo, né? E não tem jeito. As primeiras perícias, a gente acaba lendo todo aquele texto lá, né, que as empresas elaboram, gente, e eles falam mal da gente, viu? Se você for dar... Escuta essa, hein? Se você for dar moral para aquilo que está escrito ali, naquilo que os advogados, né, que é a parte contrária, né? Aquilo que ela escreve ali sobre você, sobre o seu laudo, você desanima, você fala, opa, vou parar de trabalhar com perícia, né? Deus me livre aí. Quem sou eu, né, Thiago? Eu devo ser um cara, eu devo vindo do inferno, né? Porque, assim, a galera mete o pau mesmo, tá? Mas de boa, cada um tá defendendo o seu lado. Então, a gente tem que ser maduro para entender, isso é normal. Aí veio os primeiros quesitos, respondi, Thiagão. E adivinha, foram aberto novo, né? Foi dado um novo prazo aí para as empresas se manifestaram, apresentaram novos quesitos pela segunda vez. Então, assim, não é entregar o laudo e tchau, obrigado. Você precisa estar acompanhando o processo, tá? Então, esse foi um ponto aí que é um certo desafio, né? Porque eu tinha que estar monitorando ali o processo e tal. Enfim, respondi todos os quesitos. E, de novo, né? Alguns desses quesitos que foram elaborados eram justamente porque faltou algumas informações no meu laudo. E aí eu tive essa certeza quando eu recebi esses quesitos complementares dessas partes, né? Falei, realmente faltou informação minha aqui. Então, a gente acaba que os próprios quesitos complementares nos ajudam
a melhorar, né? Quando é as próximas perícias, Sim. a gente vai melhorando, vai ajustando, então isso é um processo normal, gente, normal. É igual eu comentei dias atrás, Thiago, acho que você estava presente também, né? Quando eu pego lá meus primeiros PPRAs, provavelmente você também deve passar pela mesma situação, quando a gente analisa os primeiros PPRAs da gente, né? Sim. Tá, Deus nossa. me livre, dá vontade de você sumir com aquele arquivo, não é isso, Thiago? Isso. Lá de Porque, assim, 1900 e bolinha, né, Júlio? tem muita oportunidade de melhoria, muita coisa que a gente escreveu. Meu Deus do céu, eu fiz isso aqui mesmo, será que fui eu que fiz? Né? Então, gente, mesma coisa em qualquer, acho que qualquer área da vida, qualquer área aí da sua atuação, né? Sempre tem melhorias a serem feitas. O primeiro treinamento que você ministrou, a primeira palestra, às vezes você gaguejou e pá, ficou meio ali sem saber o que falar e tal. Então, assim, sempre tem uma melhoria, sempre há oportunidades de melhoria, né? A Amanda colocou que essa forma dos advogados escrever tinha que mudar, tinham que ser mais respeitosos. Concordo, Amanda, porque infelizmente tem alguns que às vezes levam até para o lado pessoal, né? E mete pau mesmo, assim, gente. A galera desce matando. Tem muitos que são, né, que respeitam, fazem impugnação tecnicamente, beleza? Mas tem muitos aí que desce além, mete o pau e fala, se brincar, fala mal do seu cachorro, da sua vida, né, da sua esposa, dos seus filhos, etc, né, Thiago? Puxa a ficha da pessoa. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Bom, então acho que é isso, Thiago. Júlio, Essas e que foram lição que você meus pode aprender? desafios aí. Oi? O que você tirou de lição dos primeiros trabalhos? Cara, de lição foi a seguinte. Primeiro ponto, detalhar o máximo as atividades, ter muita atenção quando o reclamante estiver informando as atividades que ele fazia, e depois realmente conferir isso em campo, porque quando houve essas elaborações de quesitos complementares, quando eu já informei, foi quando eu identifiquei realmente faltou essa informação no meu laudo, né? Por isso que a reclamada abriu esses quesitos complementares. Então, como lição aprendida foi isso, né? Ter realmente muita atenção quanto à informação que está sendo dada ali pelo reclamante, verificar em área, né, tudo aquilo que ele falou, checar em área, com os paradigmas também é importante você consultar, até mesmo para entender as atividades que são realizadas. Outra coisa, Tiagão, que eu me lembro também que foi uma falha, que até diz respeito à questão que é questão subjetiva, é uma questão que dá muita polêmica, inclusive na nossa última aula ao vivo do curso de formação de peritos assistentes técnicos, nós comentamos isso com a turma, aquela questão da higienização de banheiros, né? Higienização de sanitários com grande circulação de pessoas. Então, houve enquadramento, né, por conta de um banheiro lá que era utilizado por vários motoristas das transportadoras, né, que todo santo dia chegavam mercadorias, porém, faltou eu quantificar isso, tá? Então, por mais que é um anexo qualitativo, né, o anexo 14, mas era necessário eu ter feito ali uma quantificação da quantidade de motoristas, né, que utilizavam aquele banheiro durante um prazo ali de 1 hora, meia hora, ou durante a perícia, enfim, tentar determinar esse número. Isso foi uma coisa que uma das reclamadas bateu bastante, né, e que ficou como lição aprendida para mim. Numa próxima eu preciso detalhar isso um pouco mais, né. Legal, legal. Eu tive uma situação também que, assim, o que eu aprendi, aí já foi com a primeira, mas, se não me engano, com a segunda ou com a terceira, que eu tive 2 lições do mesmo tema, que é analisar criteriosamente o enquadramento legal. Você fala, beleza, aquela atividade está exposta a ruído, está sem EPI, pá, é insalubre. Né? O cara às vezes responde isso no automático. Né? Uhum. E na minha primeira perícia, eu fui questionado no quesito complementar, justamente na questão do enquadramento, né, do não enquadramento, porque o reclamante alegou, ele puxou um trecho da norma, o advogado, lógico, né, do reclamante, e puxou um trecho lá e falou, não, mas olha aqui, ó, tá lá na NR16, dizendo lá no item, não lembro mais qual, que existe lá a atividade leiturista. Né? Leiturista tá lá como insalubridade, periculosidade, né? Eu falei, nossa, na hora que eu bati o olho, ele falei, gente, mas peraí, será que tem? Se tiver... aí eu já vou ter que mudar o meu laudo, né? E aí eu fiquei receoso. Aí vai eu pegar a norma de novo, eu fui ler, aí eu fui verificar que era atividade em CEP, tá? Leitura, né, de painéis, quadros energizados, né, consumo de sistema elétrico de potência. Né? Então é diferente, nós estamos falando de sistema elétrico de consumo.
Tá? Aí a gente foi começar a entrar nessa coisa, aí eu me aprofundei nesse conteúdo. Então eu acho que eu deveria ter feito o quê? Aprofundado antes, para não ser questionado. Eu poderia ter colocado isso já no meu laudo. Então, se eu já tivesse feito lá que a atividade dele era realizada em sistema elétrico de consumo, eu não teria que responder um quesito desse. Tá? Então, analisar criteriosamente o enquadramento. Né? E o outro, eu já tive também no meu começo um puxão de orelha até do juiz. A gente fala, mas o juiz, eu só fui descobrir depois na sentença. O que eu fiz? Eu fiz o fechamento, o enquadramento, nesse outro laudo deu a insalubridade pelo ruído, e eu coloquei que o colaborador esteve exposto a um nível de ruído que pode vir a ensejar a insalubridade, né? Insalubridade. Ponto. O que foi a falha? Você já definiu que poderia ensejar? Eu não falei que ele tem direito, isso aí eu nunca fiz. Mas eu falei que ele estava exposto, né, a um agente gerador de insalubridade. Só que eu não coloquei o grau. Não falei o grau. Tá? Você fala, pô, mas todo mundo está agindo nesse todo mundo sabe que o ruído é grau médio. Eu falei, ok, tá? O juiz ele tem a obrigação de saber isso. Então, na sentença dele, ele acolheu o pedido do reclamante, concedeu a insalubridade, determinou, deu 5 dias para que o perito retifique o seu laudo, informando qual é o grau de aplicação da insalubridade. Na hora que eu olhei, gente do céu. Olha, isso é aprendizado. Isso é aprendizado. Quem foi o que comentou aqui, colocou uma frase que bacana, acho que foi o Roland, cadê? A repetição leva à perfeição. Na verdade é o seguinte, perfeição, eu acredito que, né, nós, seres humanos, nunca conseguiremos chegar. Sempre vai ter uma oportunidade de melhoria, né, algo a melhorar. Mas é muito interessante essa frase, sim, né, a repetição leva a gente à excelência, talvez, né, leva a gente a cada vez mais fazer algum produto, algum serviço, atender um cliente melhor, tá? Então, muito bacana essa frase que ele colocou aí. E é legal falar para vocês também que o que nós estamos falando aqui, ó, às vezes a pessoa fala, nossa, mas, pô, como é que o Thiago errou isso? Não, Júlio, você já fez isso. Cara, muita gente erra, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Porque eles falam, não, mas esse cara, então, ele tá despreparado para fazer isso? Não é isso, né? Você tá quando dirigindo, você erra uma marcha de vez em quando, né? Você não quer errar a marcha, você compra um carro automático, ainda assim você apanha do câmbio. Então, é normal. É difícil você ver duas pessoas se expondo assim, né, Júlio? Contando ali os erros, as dificuldades do começo de carreira, que acontece, né? Isso acontece com todo mundo. Então, o objetivo aqui ninguém nasce sabendo. O objetivo aqui é compartilhar com vocês, né? A gente tem muitos seguidores aí que nos acompanham, que são técnicos, tecnólogos, engenheiros, estudantes, né? Que gostam dessa área também, né? Que já acompanham as perícias nas suas empresas aí, nas empresas que vocês trabalham. Outros têm um pensamento, né, no futuro, vir atuar aí como assistente, como perito. Outros são autônomos, têm consultorias, né, e podem oferecer a questão da assistência técnica para seus clientes, enfim. Então, a gente procurou trazer um pouco da nossa vivência mesmo, assim, um pouco de como é que foi o início de tudo, né? Nem tudo são flores, o começo não é nada fácil, tá? Eu diria que nem o começo, nem o meio e fim, né, Thiago? Sempre é difícil, né? Sempre tem dificuldades que a gente enfrenta. Da porteira. O pessoal tá me lembrando aqui. Cara, isso aí você falou, né, Thiago? Tem que sair mais cedo, né? Perfeito, fui fazer uma perícia. Essa história, gente, essa é rir para não chorar. Vou tentar contar rapidinho aqui. Eu fui fazer... e se estiver gostando, para quem está no Instagram aí, já soca o dedo nesse coração aí, galera. E para quem está acompanhando aí pelas demais redes, Facebook, YouTube, LinkedIn, já clica no joinha para nós aí. Mas é o seguinte, fui acompanhar uma perícia numa área rural, longe de Uberaba, época de chuva, Tiagão, e aí já vai outra lição aprendida, tá? Época de chuva, vai pegar estrada de barro, aluga um carro. Se você é perito, aluga um carro, é o melhor investimento que você faz, tá? Para poder lavar o meu carro, porque teve que lavar por baixo, por dentro. Onde você imaginar, Tiagão? Eu paguei, se eu não me engano, lá para o Lava Jato, foi na casa dos R$80. Hoje em dia, para você alugar um carro, é R$110, pelo menos aqui em Uberaba, né, Tiago? E cada vez que você aluga, você ganha uns pontos, uns benefícios, etc. Enfim, meu carro arranhou, que o Jacu aqui, né, foi desviar de uma estrada que estava toda alagada. E tinha Oi, desculpa. Só te interromper um pouquinho, que acabou de entrar aqui, ó, o Marcão Diniz. Grande Marcão. Aquele que eu falei para vocês lá no começo da live, que estava comigo na minha primeira perícia. Aproveitar que ele está online e agradecer a todo o apoio que ele me deu aí. Até hoje me presta na carreira. Esse é um grande
grande inspirador meu aí. Isso aí. Sou Grande fã amigo, dele. Marcão, um grande profissional, Grande né? amigo. Um grande ícone da área de segurança do trabalho. Mas, enfim, o Jacu aqui, ao invés, né? Eu fui pegar esse atalho para sair dessa poça, né? Com medo de atolar meu carro baixo, né? E aí, Thiago, ao invés de fazer análise de risco, né? Dar uma olhada antes nesse atalho, o bobão não olhou, não, sabe? Fui entrando, rapaz. Tinha um Enfiou o galinho carro. lá, tinha um galho só raspando na porta, cara. Meu Deus do céu. Enfim, deu uma arranhada boa. Vida que toca, né? Toquei o carro. Meu carro chegou a atolar antes de acontecer. Ele já tinha atolado, eu consegui sair da poça, né? Meu Deus do céu. Na época eu fiz até uns stories aí, divulguei no Instagram, para quem me segue aí deve lembrar disso, né? Segui a estrada, e aí, Tiagão, deparei com um local que era uma piscina. Era uma piscina na estrada, era coisa assim, de 20 metros de muita água, cara. Eu falei, cara, Nossa. vai dar merda, vai dar merda. Meu carro não vai entrar ali. Eu falei, não vai mesmo, cara. E agora? E você já vai olhar na hora, né? Estrada, primeiro que não dava para conduzir na velocidade de uma estrada seca. Na estrada molhada tem seus riscos, né? E aí, cara, GPS, né, celular, dados móveis, não pega, área rural, né? Liguei o GPS, por sorte tava até, deu para ter uma noção, não tinha como localizar o endereço certinho. Afastei o mapa, vi uma estrada, tinha uma outra estrada. Falei, beleza, eu vou por essa estrada, e vai mais ou menos no rumo da empresa onde que eu estava indo, né? Falei, vou seguir, importante chegar lá, né? E vamos tocar a viagem. E detalhe, combustível é outra dica, galera. Precisa programar, enche o tanque. Eu programei, dava para mim ir, voltar e ainda sobrar combustível. Mas como eu tive que fazer uma volta muito grande, aí eu já comecei a calcular e falei, cara do céu, esse carro vai me deixar na mão, né? Beleza. Fiz a volta, andei. Aí, passei dentro de uma fazenda, falei, acabou a estrada, né? Tô enrolado aqui, eu tô fodido, né? E aí, o que acontece? Uma porteira no meio da estrada, Thiago, com corrente, cadeado e tudo mais. Aí, claro, me enrolou. Agora enrolei a vida, né? Como é que você vai entrar, né, Júlio? Tirei foto para registrar, né? Para colocar lá, fazer uma petição quando voltasse para casa, né? Olha, tentei chegar, mas não consegui. É chuva, é barro, enfim. Aí voltando para casa, né, já desanimado, eu falei, cara, hoje em dia hoje não era para ter acontecido essa perícia. Voltando, né? Aí vi uma fazenda que, cara, quem sabe é o dono, né? E era. Fui lá na fazenda, falou, vocês que é o dono aqui da área e tal, né? Tá trancada a porteira ali, eu precisava chegar na empresa ali e tal. Ah, sim, eu vou lá abrir pro senhor. Aí aquela calma toda, né? E pega a chave e toma um golinho de café. Isso a pessoa lá, né? Isso você tem que esperar, né? A pessoa pegou o carrinho dela, foi lá, destrancou para mim e eu segui a viagem. Beleza. Aí chego lá na empresa, a empresa estava em parada de manutenção, fiz a perícia, mas a empresa estava em parada de manutenção, não pude fazer a quantificação dos agentes. O que acontece, Thiago? Moral da história, volta outra vez. Que voltar lá de novo. Tive que voltar lá de novo, mas dessa vez já não estava no período de chuva. Cara do céu, mas foi punk. Enfim, são histórias que acontecem com a gente, eu acho que é legal, vale a pena a gente trocar uma ideia com vocês aqui. Tinha uma pergunta aqui do... Quem que era? Que é uma pergunta interessante. Cadê? Pergunta do Wellington, grande Wellington. Nosso aluno, inclusive, lá do curso de perícia. Grande abraço, Wellington. Júlio e Thiago, gelou a barriga ao se apresentar ao juiz? Com certeza, velho. Com certeza, viu? Primeiro você já chega lá, você fala, poxa, e agora? Como é que eu vou falar? Vou chamar de Vossa Excelência? Vou chamar de doutor? Vou chamar... Como é que vai ser? Será que vai deixar eu falar com ele, né? A gente, às vezes, cria essa imaginação, né, Tiago? Que o juiz é um cara que não vai dar muita moral para você, né? E não é por aí, pessoal. Não é por aí, não. Pelo menos os juízes que a gente trabalha, né, que eu trabalho, são muito receptivos, tá? Na minha cidade tem um juiz que não dá muita moral. Beleza. Aí eu acho que é igual engenheiro de segurança. Tem engenheiro de segurança que você vai trocar uma ideia ali, você vai fazer uma pergunta e ele vai te responder perfeitamente. O técnico de segurança ou tecnólogo, né? Seja aí a profissão que for. Já tem outros que não. Não, cara. Se você quiser consultoria, você contrata uma empresa. A gente tem profissionais mais, né? Eu lembro que quando eu tomei a decisão de que eu queria fazer perícia, eu não saí falando, não, eu vou ser perito. Fui lá, entreguei meu currículo, 2 dias depois eu estava fazendo perícia. Não. Eu perdi a conta de quantas varas do trabalho na região eu fui
para entregar o meu currículo. Né? Isso, para mim, foi a mesma coisa que você sair para pedir emprego. Né? Tem empresa que você conversa direto com o gerente de RH e fala, não, beleza, eu vou dar uma olhada no seu currículo. Tem outra que você deixa o currículo na portaria. E foi a mesma coisa comigo. Eu já tive vara do trabalho que eu fui lá, bati na porta e o secretário falou, não, você deixa o currículo aqui, no final da tarde a gente passa recolhendo. E eu já tive acesso em varas do trabalho que eu sentei numa mesa para conversar com o juiz pegou meu laudo, folheou, falou, não, legal, aqui, isso aqui faz isso. E nesse, geralmente, foi o que deu certo. Né? Então, vai muito da receptividade, a gente tem que estar preparado para isso. Tá? O juiz é uma pessoa extremamente ocupada. Eu fico vendo os noticiários, né? Falando, a justiça é lenta, a justiça é isso, a justiça é aquilo. Meu amigo, vocês não têm noção. Fica um dia na vara do trabalho, vocês vão ver a correria que é. Tá? É muito processo, sai um processo, já estão chamando outro para entrar e julgamento, e você fala, gente, a cadeira só fica pensar, quente. emitir a sentença. A cadeira só fica quente, né, Thiago? Ela não esfria. E você tem que ir ali no meio. Então a barriga gela, a barriga dói de fome também, porque às vezes ele fala, não, espera um pouquinho que está acabando. Dura 2 horas, eu espero um pouquinho até você conseguir. Você sabe da minha história, Thiago. Você sabe da minha história. Cheguei na vara do trabalho umas 9 horas da manhã, saí de lá 5 horas da tarde. Dica, e o medo, para vara trabalhista, leva uma barrinha de cereal, leva alguma coisinha aí, porque você pode às vezes levar um chá de cadeira e é bom medo, ter alguma coisinha. O medo paira, né? O frio da barriga. Sim, eu fui para uma cidade no estado de São Paulo, que eu falei, eu vou aproveitar e ficar uns dias lá a trabalho, vou aproveitar e vou deixar meu currículo na vara do trabalho aqui. Cheguei lá mais ou menos umas 10 horas da manhã, igual você, e o secretário falou, não, fica tranquilo que daqui a pouquinho termina a sessão, né, a audiência, e você entra lá e fala com o juiz. Eu falei, ok, beleza. E deu 11 horas, deu meio-dia, deu 15 para 1, meu estômago estava doente, de vão que, nossa, eu vou descer lá embaixo, que eu vi que tinha uma lanchonetezinha na frente, vou comer uma coxinha e vou voltar. Na hora que eu voltei, já tinha acabado, já tinha entrado outro, eu falei, pronto, vai mais 2 horas para entrar. Então, e o medo, você sai dali e acaba o negócio, né? Mas acontece, dá frio na barriga sim, mas é normal. É isso aí. Tinha uma outra pergunta aqui, Thiago, cadê? Deixa eu chegar aqui nela. Pessoal, fica à vontade aí, se vocês quiserem mandar perguntas. Inclusive, um abraço a todos os alunos do curso, né, de formação de peritos e assistentes técnicos que estão acompanhando a nossa live aqui. Muito bom, sejam todos bem-vindos aí. O Ronan colocou aqui, Júlio, uma conclusão clara e bem fundamentada do laudo pericial reduz bem o retrabalho do perito. Isso, com certeza. Com certeza, Ronan. Eu sempre pensei nisso. Leia 1, 2, 3, 4 vezes o que você está escrevendo, melhora um texto, enfim, quanto mais você escrever, corretamente, é claro, menor a chance de erro. Pergunta do Kleber, para responder esses quesitos complementares, pode ser necessário marcar nova perícia? Dependendo, sim, tá, Kleber? Pode ser necessário. No meu caso, não foi necessário. Realmente faltou eu detalhar mais as informações lá, né, na minha primeira perícia e tal. Mas pode ser necessário, de repente, se você deixou de observar algum ponto importante, pode ser necessário o agendamento de uma nova diligência pericial. Por isso que é importante, quando você está na diligência, avaliar todos os anexos da NR15, se for uma perícia de insalubridade, todos os anexos da NR16, se for periculosidade, enfim, fazer um bom serviço na perícia. Porque o retrabalho, cara, não é remunerado, tá? Vou voltar lá porque eu esqueci de fazer uma avaliação. Não adianta você peticionar para ganhar mais dinheiro, não, porque foi falha sua. Eu vou voltar lá igual o Júlio, eu voltei lá porque eu cheguei lá, estava parado, meu amigo. Não tem jeito, é um ônus do perito, tá? Tem o bônus, mas tem um ônus também. Exatamente. Pergunta aí do Vinícius, Thiagão. Ninguém nasce sabendo. Confirmou, ninguém nasce sabendo, né? Exatamente, Vinícius. Ninguém, concordo contigo aí, ninguém nasce sabendo. É preciso a gente, né, buscar aprendizado cada vez mais. Eu já comentei isso em algumas lives, mas enfim. Eu já realizei, Vinícius, eu já realizei 3 cursos, né, dentro dessa área de perícias, tá? E o primeiro lá em 2013, depois 2016, o último em 2018, se não me falha a memória. E se tiver, apesar que agora a gente acabou fazendo 2 cursos, né, Thiago? Pode-se dizer, né, praticamente 2 cursos, né? Nós já abrimos 2 turmas, e cada turma que a gente abre o curso, nós temos aula ao vivo, né, com os alunos, e toda a preparação do material, né, todo o conteúdo programático, elaboração de apostila, cada aula tem uma apostila, a gravação dos vídeos, você tem que estudar para poder fazer a gravação das aulas. Então a gente fez, se for contar isso aí, pode contar o que é uns 2 cursos só nessa
nessa elaboração desse nosso curso, né, Tiagão? Sem contar que só o nosso curso ele é mais de 50 horas, né, Júlio? Então, se você vê mais de 50 horas. Não tem jeito. Exatamente. O Marcão comentou que acho que foi lá para Zelândia. Foi não, viu, Marcão? Não foi para Zelândia, não. Foi sentido Berlândia, tá? Foi sentido Berlândia. Uma hora que a gente estiver tomando um ali, passando a pandemia, eu te conto essa história aí pessoalmente. Mas foi tenso, viu, cara? Foi punk. Mas assim, tudo é aprendizado. Eu até quando eu retornei dessa perícia, eu gravei um stories na época, né? Inclusive, quem viu esses stories aí, se estiver acompanhando aqui, dá um alô aí, né? Falando, olha, gente, hoje a situação foi assim, assim, assado. Às vezes acontece isso, né? São ossos do ofício, a gente está na chuva para molhar mesmo, e molhar mesmo porque está chovendo. É normal, isso acontece, nada como um dia após o outro. Vou ter que voltar lá na empresa, fazer uma nova diligência pericial, e aí o custo é meu, como o Thiago citou lá. Então eu estou indo 2 vezes, eu vou cobrar 2 vezes? Não, o honorário é um só, né? O custo é meu, eu não posso apontar isso, né? Porque, né, enfim, eu deveria ter me atentado, né? Deveria ter questionado se a empresa estava operando, se não estava, enfim. São coisas que a gente vai aprendendo, pessoal, mas assim, ó, o maior aprendizado não é a questão do custo, vou ter que ir lá gastar mais dinheiro e tal, né? Ter que alugar um carro. Não é esse o grande dilema. Na verdade é o seguinte, o aprendizado que a gente tem com isso. Tá? Porque numa próxima situação a gente já fica esperto quanto a isso e a gente aprende, né? Então esse é o maior aprendizado, tá? Isso mesmo. A Gisele está com uma pergunta ali, Júlio. No começo vocês alugavam os equipamentos de medição ou já tinham? Às vezes eu alugo até hoje, dependendo do equipamento que for necessário, tá? Se eu for nomeado, por exemplo, uma perícia de avaliação de radiação ionizante, né, para fins de insalubridade, por exemplo, eu tenho que ter um equipamento para fazer avaliação. Dependendo da situação. Eu não vou ter um equipamento desse guardado para fazer uma perícia. Então, se um caso desse, eu alugaria. Tá? Mas os equipamentos básicos, Gisele, eu já comecei tendo. Tá? Então, eu sempre tive um dosímetro, né, um medidor de estresse térmico, um acelerômetro, enfim. Por quê? Porque eu já trabalho com consultoria há muitos anos. Então, eu já tinha esse equipamento como se diz, na linha. Né? Uhum. No entanto, isso não pode ser um limitante para você, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Não é um requisito básico você sair com um monte de equipamento para depois começar a fazer perícia. Olha para você ver só na internet, né? É barato você alugar um equipamento. Se você vai fazer para perícia, pontual para perícia, não precisa comprar, você aluga por 7 dias. Imagina, você faz sua rotina toda ali, aluga um dosímetro por 7 dias, o tanto de perícia que você não faz. Então, não deixa isso ser um limitante, tá? Você pode ficar tranquila que se você for nomeada, você consegue alugar em 24 horas, um dosímetro está na sua mão, um medidor de estresse térmico também está na sua mão. Exatamente, é isso basta se planejar, né? Se organizar, Exato. Aluga 7 dias e organiza as perícias para esses dias, né? É a Gisele que perguntou, né? Gisele, inclusive eu quando comecei, eu não tinha nenhum aparelho, tá? Não tinha nenhum aparelho, eu tive que alugar todos, tá? Conforme as demandas, né? A primeira perícia que eu fiz, eu necessitei de avaliação de ruído, né? Eu tive que alugar um dosímetro. Já na segunda, eu precisei de dosímetro e de um medidor de estresse térmico. Então, eu fui alugando, tá? Hoje, por exemplo, quando tem uma perícia de ação, eu ainda alugo o acelerômetro. Então, assim, não se limita a isso. Eu não tenho aparelho, eu não posso ser assistente técnico, eu não posso ser perito. Não. O desafio maior não é esse, tá? Esse não é o maior desafio. Isso você vai alugando, aos pouquinhos você vai comprando, vai adquirindo. Fique tranquilo quanto a isso, tá? Boa pergunta da Gisele. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, têm receio, né, de iniciar nessa área por conta disso, né, Thiago? Sim. Olha, o Vinícius também. Acabou de colocar lá. Diga aí, Thiago, pode falar. Acabou de falar, ele começou fazendo perícia sem ter nenhum equipamento. Hoje ele tem um termômetro de globo e tem uma parceria com um amigo que tem um dosímetro. Perfeito. Tá conseguindo fazer a perícia, não tá, Vinícius? Não tá sentindo dificuldade nenhuma nisso, eu acredito. É assim que tem que ser, tá? Então, fica tranquilo, você tem que ter como resolver a sua questão. Você não pode chegar para fazer uma medição, uma perícia, que tenha lá avaliação de ruído, por exemplo, e você falar, olha, eu não tenho dosímetro, vou fazer qualitativo. Aí não. Cuidado com isso. Cuidado com isso aí. Mas você consegue facilmente um equipamento aí para fazer avaliação. O Anderson comentou, né, sobre... Alguém acabou fazendo uma pergunta que eu iria fazer. A pergunta da Gisele. É que eu falo.
Tem muita gente que tem essa dúvida. É isso mesmo. Inclusive, gente, tô numa tosse aqui hoje, Thiago. Tô vendo. Inclusive, uma dica é o seguinte, nós já fizemos várias lives, né, pessoal? Essa live que é a live de número 13, Thiago. 13, 14? da 13? quinta da perícia. Da quinta da perícia. 13ª semana. Exatamente. Nós já fizemos uma live que a gente comentou sobre isso, essas dicas, as estratégias aí, né? E uma delas é você fazer parceria, é o que o Vinícius fez, ele tem um amigo, ele vai lá, pega emprestado, então é isso, essas parcerias, né? O network, isso é muito importante. Ah, mas eu não conheço ninguém na minha cidade. Cara, vai atrás, né? Utiliza a técnica do TBC e tira a bunda da cadeira, vai lá na porta da consultoria, bate na porta do cara lá, fala, eu queria falar com o proprietário, e olha, eu sou perito, né? Eu vou precisar alugar alguns aparelhos, queria ver se daria para a gente fazer um sistema de permuta aí, eu faço alguns serviços para você me empresta os equipamentos, e vida que segue, gente. Vai dar certo, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Ô, Thiago, eu lembro, às vezes quando eu conto essa história, eu lembro dessa situação, que quem conta isso é o professor Jovelino aqui de Uberaba, você conhece ele? Conheço demais, foi meu professor. Foi meu professor também na pós-graduação de Engenharia de Segurança. E ele falou seria muito bacana aí se ele estivesse ouvindo, né? Seria muito massa. Foi um grande aprendizado que eu tive, viu, Jovelino? Que foi o seguinte, durante a aula ele fez esse comentário, ó, isso lá em 2011, 2012, hein, gente? Ele falou assim que ele queria estudar. Cara, eu queria estudar, acabei a faculdade, eu queria continuar estudando, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. O que ele fez, Thiago? Ele já trabalhando ali com elaboração de laudos de vaso de pressão, né? Ele atuou muito nessa área aí e tal. Ele foi numa oficina, se não me falha a memória, ele foi numa oficina e conversou com o pessoal, olha, o que você está precisando de serviço? Enfim, fez todo o levantamento lá e o pessoal da oficina lá tinha que fazer laudos, etc, né? Eu não lembro se era uma oficina ou uma oficina de autos, enfim, uma oficina lá qualquer. E ele falou o seguinte, eu estou com muita vontade de continuar os estudos, mas eu não consigo pagar minha faculdade. Você não anima pagar minha faculdade, não? Em troca disso, eu faço todos os serviços de segurança que você precisar aqui na sua empresa. PPRA, laudo de inspeção em vaso de pressão, etc, etc. Toda a parte NR13, tudo que você precisar aqui durante 5 anos, né? Durante os 5 anos da faculdade, eu faço para você. E dito e feito. A oficina fechou um contrato com ele e pagava a faculdade dele. Depois ele teve que fazer um mestrado, cara. A história dele, não sei se já compartilhou essa história contigo, é muito legal, né? Teve que fazer um mestrado, ele fez parcerias com as 3 empresas, para poder, porque aí o mestrado era em outra cidade, inclusive ele fez até viagem para o exterior, com esse patrocínio, né, com essa parceria de outras empresas, no qual ele fez fazer um sistema de permuta, né? A empresa pagava a faculdade dele, e ele realizava o serviço para essa empresa. Olha que legal, gente, quem quer, faz acontecer. Muito, muito bacana essa história dele aí. Eu me lembro até hoje, muito interessante. Julião, para a gente encerrar aí, responde essa pergunta do Kleber, que até eu fiquei curioso agora. Kleber Teixeira, você comentou que teve de retornar para refazer a perícia devido à empresa estar em manutenção. A empresa não foi avisada da perícia e ela não deveria estar operando normalmente? Então, Kleber, na verdade eu agendei a perícia. Apenas isso, na primeira vez, né? A primeira situação, eu fiz o agendamento da perícia. Quando cheguei lá, durante a oitiva, estamos em parada de manutenção. Aí eu, vocês estão parados de manutenção? Não tem nada rodando? Não tem nada rodando. Então, paciência. É óbvio que, né, Kleber, falar assim, talvez a reclamada poderia se manifestar, né, responder o e-mail do agendamento da perícia? Sim, poderia. Olha, senhor perito, no dia tal, apenas para informar que nós estaremos em parada de manutenção. Não era aquele dia só não, viu, Kleber? Eles já estavam em parada de manutenção por alguns meses, né? Isso é muito comum, né, nas empresas, né, ficar aí 3, 4 meses em parada, né? Eles poderiam ter respondido e-mail, né? Com certeza eu teria cancelado a perícia e remarcado mais à frente, mas eu também não questionei isso. E aprendizado, entendeu? Não guardei nenhum tipo de rancor, assim, não fiquei chateado com a empresa, né? Pô, poderia ter me avisado. Não. Acho que eu acabei me culpando. Eu falei, olha, eu deveria ter ficado atento com relação a isso, entendeu? Isso. Boa pergunta aí, Cleber. Valeu. E Tiagão, foi bom. Bate-papo foi bacana aí, né? Deu para conversar um pouquinho de algumas histórias aí, principalmente com foco aí nas primeiras perícias, né? Exato, tem muitas coisas, muitos causos pela frente. A gente pode até fazer aí. A gente tem a quinta da perícia, a gente vai fazer a quarta dos causos policiais. Brincadeira, não leva essa ideia a sério. Tem muita coisa.